E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando e essa daqui é uma aula de EQE 737 que faz parte do corpo de disciplinas do programa de pós-graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química. O nome dessa disciplina é Tópicos Especiais em Fluidodinâmica Computacional e a gente vai continuar conversando sobre o desenvolvimento de códigos no OpenFOAM. Nesse caso, o meu interesse agora é utilizar a ferramenta de desenvolvimento integrado C-Lion, tá, da JetBrains, para poder gerenciar todo o meu projeto de desenvolvimento do OpenFOAM. Para isso, na aula passada a gente conversou sobre a ferramenta de construção de projetos de desenvolvimento CMake, e eu mostrei para vocês o básico, o uso básico da ferramenta. Agora a gente vai precisar ampliar um pouco mais, eu vou trazer mais detalhes sobre o CMake, eu vou colocar mais informação aqui, explicar um pouco sobre essa informação, mas agora com o foco de configurar completamente um projeto de desenvolvimento do OpenFOAM. Então, para isso, eu vou utilizar um solver básico do OpenFOAM. Então, a minha primeira tarefa é pegar aqui, olha, eu estou no diretório de instalação do OpenFOAM. Eu vou entrar no diretório Applications, diretório Solvers. Eu vou pegar uma coisa bem básica. Eu vou pegar o solver chamado Scalar Transport Foam, que é um solver aplicado para a solução de uma equação de transporte simples, com termo advectivo, com termo difusivo e termo-fonte também. Então eu vou pegar esse cara daqui, olha, só para vocês darem uma olhadinha, bem simplesinho, dois arquivos fonte e o make, né, que é o diretório aonde o wmake vai ler, né, as configurações para compilação. Beleza. Então eu vou pegar esse cara daqui, tá? Vou copiar, copiei aqui. E agora, nessa outra abinha aqui do meu gerenciador de arquivos, eu agora estou no meu diretório de usuário, eu vou entrar na minha pastinha OpenFOAM, você pode escolher a pasta que você quiser, mas eu sugiro utilizar a estrutura do OpenFOAM para isso. Então, dentro do meu usuário aqui, eu vou pegar e vou organizar as informações aqui dentro do diretório Applications, Solvers. Essa organização aqui é minha, tá? Se você quiser, você pode usar outra coisa. E eu vou colar. Ok. Então, esse daqui é um solver completamente aplicado para o desenvolvimento de um solver do OpenFOAM. Então, qual é a minha primeira tarefa? Eu tenho que, abrir um projeto agora do C-Lion nesse diretório Scalar Transport Foam e passar a configurar ele. E depois eu tenho que configurar o projeto em si para transformar ele no meu projeto, tá? Em uma coisa que eu quero aplicar. Tá? Então vou ter que mudar, né, o nome do solver e tal. Vamos fazer isso então por etapas. Primeira coisa, eu vou pegar aqui e vou abrir o meu C-Lion. Tá? Talvez você não veja porque eu estou usando dois monitores, mas assim que ele abrir, eu vou trazer para cá, para esse outro monitor, onde você passa a ver. Ok, então eu estou aqui no C-Lion. Tá? Eu tenho vários projetos aqui de desenvolvimento e tal, mas meu objetivo agora é abrir. Tá? Então eu vou pegar e vou pedir um Open. Tá? E eu vou na pasta Scalar Transport Foam que eu criei no meu diretório OpenFOAM de usuário. Então tá aqui, olha, Application, Solvers. Eu vou clicar na pasta, eu cliquei na pasta e peço para abrir. Open. E ele pergunta, pô, você realmente confia nos arquivos que estão aí? Para ele é uma coisa diferente, tá? Porque é algo externo, não é ele que está criando o projeto. A gente que vai configurar para que o projeto seja válido. Então, amigo, pode confiar. Manda ver. E aí ele pegou, de novo ele está abrindo aqui no meu outro monitor. Deixa eu puxar para cá, para baixo. Beleza. Pronto, agora todo mundo está vendo. Então o que eu tenho aqui? Do lado do lado esquerdo
da interface gráfica, no fundo, eu tenho o diretório Scala Transport Phone, eu tenho o diretório Make, os arquivozinhos, eu posso acessar esses caras aqui sem grandes problemas, tá? Tá vendo aqui, olha? Ele tá com o solver aqui, ele já reconheceu que é uma linguagem C++, só que ele está um pouco perdido, tá? Porque o CMake, o Celion faz uso do CMake e, como a gente conversou na aula passada, toda configuração do Celion, do CMake agora, é feita pelo arquivo cmakelists.txt, que no fundo não existe ainda nesse projeto. Tá? Você pode ver aqui, olha, no diretório não tem. Então, ele está um pouco perdido. E aí ele te pergunta, pô cara, aqui olha, o CMake Project não foi carregado. Tá? Você pode selecionar um arquivo já pré-existente, tá? Ou você pode criar um novo. E eu vou clicar nessa opção. Eu vou pedir para ele pegar e criar nesse diretório aqui, tá? Ele vai colocar algumas configurações base. Eu vou passar por cima dessas configurações base, mas vamos dar um OK aqui para ele criar. Ok. Ele pegou, criou aqui algumas coisinhas, tá ótimo. Essa daí é a primeira abordagem, primeira coisa que a gente tem que fazer para ele conseguir se entender minimamente com a configuração com o CMake. Beleza. Outra etapa que eu quero montar com vocês é organizar, né, os arquivos, lembrando que o projeto do OpenFOAM, tá, usando o diretório Make, ainda está todo aplicado para um solver do OpenFOAM. Tá? Então, eu vou pegar e vou abrir esses dois arquivozinhos aqui, Files, e o arquivo Options. Tá? No arquivo Files, o que eu preciso mudar? Eu já conversei no passado com vocês sobre isso, mas essa variável de ambiente aqui, phone.appbin, é uma variável que vai direcionar o diretório aonde todos os solvers do OpenFOAM são colocados. Mas agora eu quero que ele faça isso daí no meu diretório de usuário, então eu vou colocar aqui for user appbin. E a outra coisa que eu vou fazer é mudar o nome do solver. Vou botar mais Scala Transport Phone, você pode botar o nome que você quiser, mas algo que seja diferente do que já existe dentro do OpenFOAM. Então, essa daí é uma ação necessária para configurar tudo certinho. Tá? Você pode reparar que isso daqui fundamentalmente prepara todo a interface em si. Você pode usar o arquivo texto aqui e tal para poder escrever. Fique tranquilo, tá? Pode fazer sem problema nenhum. O único lance é que o projeto não está preparado para compilar o teu solver ainda, tá? Inclusive, perceba que o Celion está reclamando aqui, olha, pô, ele não está encontrando alguns arquivos e tal, ele não está encontrando esses includes todos aqui, então a gente precisa configurar. Tudo aqui que está vermelhinho são coisas que ele não está conseguindo encontrar. Então, vamos lá, vamos configurar direitinho esse cara para poder, né, organizar como vai ser o funcionamento, como vai ser a estrutura de programação aqui dentro. Bem, o que eu já conversei com vocês? O OpenFOAM precisa, tá, no processo de compilação, ele precisa de determinadas variáveis de ambiente. Tá? Essas variáveis de ambiente estão habilitadas no terminal. No momento que eu abro um programa, as variáveis de ambiente não são reconhecidas por padrão. Isso daí acontece com todos os programas, a menos que você force, a menos que você peça ao programa para ajudar, para ler, né, essas variáveis de ambiente. Então, por enquanto, tá,
o Selenium não entende nenhuma variável do OpenFOAM. Vamos habilitar isso. Então, para esse tipo de tarefa, eu vou pegar aqui e vou entrar nas configurações do Selenium. Eu vou vir aqui. Note que eu estou usando um Mac, tá? O caminho pode ser um pouco diferente, tá? Eu não sei se está em File. Você procura aí, mas eu preciso entrar nas preferências. Então, é isso que eu tenho que catar. O Mac tem aqui, né? O nome do programa normalmente tem opções. O Linux e o Windows não tem isso. Então, provavelmente essa opção está aqui em File, ou talvez Windows, Tools. Dá uma catada aí, tá? Onde é que está. E vou abrir, tá? Preferências. E ele pega, tem informações aqui sobre a interface de desenvolvimento e tal, tem aparência. Só que eu estou preocupado agora com essas configurações de construção, de execução do próprio projeto. Então vou pegar aqui, tá? Eu vou conversar um pouquinho sobre como isso daqui funciona, tá? Minha recomendação sincera é que, se você não conhece sobre a interface Selenium, eu recomendo, mas eu recomendo muito, mas muito mesmo, que você passeie pelo meu curso de C, que está no canal. Lá eu utilizo o Selenium para desenvolvimentos na linguagem C e exploro bastante as capacidades de configuração e de manipulação do próprio CMaker para inclusão de novas funcionalidades. Então, eu recomendo que você assista sim essas aulas. Então vamos lá. Primeira coisa, ele tem aqui aqui eu já tenho algumas configurações, tá? Para você, se é a primeira vez, você só vai ter aqui esse default, tá? Mas o que ele tem aqui? Ele está me mostrando, estou mostrando aqui no default, é a configuração padrão dele para um desenvolvimento de C++. O que o Selenium vai fazer? Ele vai buscar compiladores, ele vai buscar programinhas que ajudam, né? Que na verdade não ajudam, são necessários para desenvolvimento de C++. E o que ele fez aqui? Tá? Ele pegou as minhas configurações padrão, ele verificou que eu tenho um CMake, que na verdade está vindo junto do Selenium. O Selenium tem o CMake já embutido nele. Ele achou dentro da minha instalação do meu Mac um programinha chamado Make, que é utilizado para fazer o processo de compilação mesmo. Tá? Isso daí eu mostrei na aula passada. Ele achou compilador em C, compilador em C++ e achou também um depurador. Beleza. Essa é a parte inicial. Ok. Mas o que a gente precisa fazer? Repara que eu tenho que habilitar variáveis de ambiente. Eu acho que você já deve ter visto aqui, olha, um nomezinho. Tá? Adicionar ambiente. E é esse o ponto que a gente vai precisar organizar. Eu não vou mudar a variável padrão. Tá? O que eu vou fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Tá? Deixa eu fazer um novo. Tá? Então eu vou pegar aqui e vou criar um novo. Tá? Eu vou colocar como o sistema é um projeto, né? Uma ferramenta de desenvolvimento toda aplicada ao sistema, mas eu vou chamar essa daqui de OpenFOAM. Eu já tinha até colocado OpenFOAM, e eu vou colocar OpenFOAM para desenvolvimento. Beleza. E aqui eu vou chegar e vou adicionar ambiente. Tá? E eu quero procurar através de um arquivo. Então, qual é o arquivo que eu vou querer que o sistema leia antes de poder processar todas as informações que tem aqui? Eu quero que ele leia o arquivo de configuração do OpenFOAM e carregue todas as variáveis dele. Então eu quero que ele leia o bash rc.
Então vamos pegar e selecionar aqui. Então vamos lá. Você deve ter o seu caminho aí. Deixa eu procurar aqui o meu OpenFOAM, está aqui. Tá? Então eu estou no meu diretório de instalação, dentro do diretório etc. Eu tenho aqui o bash rc. Tá? Open. Ok, ele vai procurar aqui as informações. Perfeito. Tá ok, tá tranquilo. Não estou agora mais tão preocupado com isso. Isso daqui é o necessário para que as variáveis do OpenFOAM sejam entendidas dentro da configuração do CMake. É só isso mesmo que precisa. Beleza. Uma vez tendo preparado, né, as variáveis de ambiente, vamos agora dar uma olhadinha na configuração do CMake. Tá? Bem, o que ele está fazendo aqui? No fundo, essa daqui é uma configuração padrão que o C-Lion já coloca para desenvolvimento de um projeto C++ comum. Tá? Então, repara que ele está utilizando o toolchain, tá? A ferramenta, né, de desenvolvimento padrão dele. Tá? E eu vou fazer o seguinte, eu quero modificar um pouco esse formato. Eu vou pegar e vou adicionar uma nova configuração. Tá? Por padrão ele faz isso, tá? Ele coloca um modo debug, um modo release. Isso daí é bem usual em projetos de desenvolvimento, então é comum esse tipo de coisa. Mas eu quero chegar e dar um nome específico para esse cara daqui. Eu vou chamar de FOAM. Eu já tinha colocado dev, né? FOAM conf. Tá? Então é a configuração para o desenvolvimento usando a tecnologia FOAM. É isso que eu vou fazer. Como eu não vou utilizar, e vocês vão ver isso, eu não vou utilizar a metodologia de construção da própria interface, eu vou me manter utilizando o WMake pelo terminal. Na verdade, você pode colocar o que você quiser aqui. Tá? Eu vou colocar o default. Tá? E aqui é que está a jogada. A gente vai utilizar o toolchain que acabamos de configurar. Então, eu vou colocar aqui OpenFOAM Dev. Tá? E na verdade é isso mesmo, tá? É isso daqui que é necessário. E tem uma outra coisa que eu costumo fazer, tá? Para o C-Lion não se perder, isso já aconteceu um pouco comigo, eu retiro a configuração original padrão dele. Tá? Então vou pegar aqui, e note que isso daqui vai ser aplicado para esse projeto que a gente está desenvolvendo. Se você for montar um outro projeto, refazer a estrutura e tal, ele vai criar um debug, ele vai manter a configuração padrão dele. Então, o que você fizer aqui agora, ele vai refazer, né, quando você montar um novo projeto. Então, vou tirar esse cara daqui. Pá. Então, eu estou com o FOAM-conf. E no fundo é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que é isso mesmo. Tá? O resto aqui eu não vou querer olhar no momento. Então eu vou pegar aqui, dar um apply. Ok? Beleza? Repara que eu acho que eu antes tinha clicado aqui, ou ele apareceu, mas aqui embaixo eu tenho abinhas. Essas abinhas são variações, né, na verdade, de interfaces, né? Como, por exemplo, se eu quiser acessar um terminal, eu posso clicar por aqui. Se eu quiser adicionar alguma coisa de Python, tem por aqui. E toda a configuração que é feita no CMake, ele lê por aqui. Tá? Então ele vai chegar aqui. Por exemplo, eu provavelmente vou errar em alguma coisa aqui quando for trabalhar com o CMake, ou um typo, alguma coisa assim. Então, aqui deve dar erro. Tá? Então, qualquer coisinha que você faça diferente aqui no CMake, ele vai pegar e vai mostrar. O que ele está mostrando para mim é que ele conseguiu ler tudo, tá? As informações padrão com as modificações que a gente fez no sistema. Uma outra coisa que você pode reparar, isso não tinha antes, pode até voltar ao vídeo, é que no início o CMake foi configurado com o modo debug, que era o modo que tinha originalmente e que a gente deletou. E eu coloquei o tal do FOAM-conf para ser o toolchain
padrão de desenvolvimento. Então repara que aqui em cima eu só tenho phone.conf. Se eu tivesse mantido o modo debug, ele teria mantido aqui duas opções. Mas a gente manteve só uma, então está aqui phone.conf. E a outra coisa foi que ele pegou e avaliou essa configuração aqui, usando o desenvolvimento, né, o toolchain, usando as variáveis de ambiente do OpenFOAM. Então esse cara daqui, efetivamente, eu nem vou usar mais, eu vou pegar de modo tranquilex, eu vou deletar esse cara, eu não preciso dele. Ok, então tá aqui, tá? A partir de agora a gente vai checar se tudo está certo. Então eu vou fazer o seguinte, a gente já viu na aula passada, a gente vai fazer um teste para verificar se as coisas estão ok. E eu não tenho nem certeza se está ok, tá? Eu fiz isso daí num outro computador, é a primeira vez que eu estou fazendo nesse computador aqui. Não sei se eu tinha configurado tudo. Eu vou pedir, assim como a gente faz, né? Quer ver? Olha, message, eu vou pedir para ele imprimir em tela. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um hello, tá? E vamos ver o que ele vai fazer. Uma coisa que vai acabar acontecendo, toda modificação que você faz no arquivo cmakelist.txt, o Selenium vai perguntar, pô cara, faço as modificações ou seguro um pouco? Depende, isso daí depende. Se você tiver um projeto de CMake muito grande, talvez você queira fazer modificação demais e só depois fazer um reload changes aqui, tá? Eu sigo isso por padrão, mas aqui as modificações nem são tão grandes assim, então talvez fique a teu critério, tá? Você pode dar permitir o auto reload, tá? Então fica à vontade. Eu vou só botar um reload changes. E aí ele pegou aqui e reviu a configuração padrão que estava aqui dentro desse build phone.conf aqui, e não tinha muita coisa para mudar. A única coisa que tinha para mudar é que eu coloquei uma mensagem em tela. Repare que eu tenho aqui um hello que apareceu em tela, tá bom? Ok, mas agora eu quero verificar se, ao invés de mostrar um hello, eu quero puxar uma variável de ambiente do OpenFOAM, tá? E eu mostrei nas aulas passadas que o OpenFOAM tem várias. Uma delas por exemplo, eu vou pegar o diretório aonde estão os arquivos fonte do OpenFOAM. E eu lembro que a variável de ambiente é phone_source. Como eu consigo puxar isso dentro do CMake? Dentro do ambiente de mensagem, eu tenho que pegar e colocar o cifrão, para ele identificar que isso daqui vai ser uma variável, e eu tenho que informar o CMake que essa variável é de ambiente externo. Então eu tenho que colocar env. E depois disso eu vou pegar e vou colocar o nome da variável de ambiente que eu estou buscando. Então eu vou colocar aqui wm project e vou fechar. Então o que eu estou esperando é que a variável de ambiente seja interpretada direitinho aqui. Vamos dar um reload changes e olha só o que aconteceu. Eu sei que WM Project, no fundo, é OpenFOAM que aparece no terminal. E foi exatamente o que apareceu aqui no console, né, de saída do CMake. Então, essa premissa, agora eu sei que todas as variáveis de ambiente vão ser atualizadas, vão ser mostradas aqui no CMake. Vamos pegar aqui só para testar. Eu tinha dito que eu queria olhar o phone source, né? Eu acabei mostrando outra coisa. Então, vamos colocar for src. E vamos salvar aqui, dar um reload changes. Aqui, olha. Ele me colocou em tela o diretório completo. Tá? Então, isso daí é a premissa fundamental que a gente estava buscando. Então, a gente precisa agora configurar esse negócio. E eu vou fazer o seguinte, tá? Deixa eu matar esses dois carinhas aqui. E eu vou passar a organizar as informações, estruturar o projeto e assim por diante. A primeira coisa que eu quero fazer é checar se tudo está certo mesmo.
se o OpenFOAM foi detectado pelo CLion, porque senão também não adianta, né? E caso não seja, é que o CMake me dê um erro, uma mensagem de erro. Então, para isso, note que eu vou fazer toda a minha configuração em inglês, porque, enfim, eu acho que é mais fácil seguir dessa maneira. Eu vou fazer o check se o OpenFOAM variables estão detectadas. Perfeito. E aí eu vou utilizar um condicional. If. E eu estou utilizando agora comandos, vocês podem procurar no help, no manual do CMake, tá? Eu quero que o CMake efetivamente verifique se uma variável está definida ou não no sistema, né? Então eu vou utilizar if defined, e aí eu vou utilizar a variável do OpenFOAM mesmo. Só que tem um detalhe, tá? Que eu apanhei antes, tá? Eu não sabia que era desse jeito. E foi uma fonte de erro durante uma horinha aí, até eu verificar isso. No comando if, no condicional, tá? Eu mostrei para vocês que o message, eu preciso ativar a variável de ambiente com o cifrão. Dentro do if eu não preciso. Cara, foram horas. Tá? Então, o que eu preciso colocar aqui é apenas env e o nome da variável. Então, se ele identificar que existe essa variável aqui, eu quero que ele me mostre em tela uma mensagem. Eu vou colocar que eu estou usando... Tá, vamos botar aqui o OpenFOAM. Env wm project. E ainda vou colocar em tela a versão desse cara. Pô, professor, mas que variáveis são essas? Olha as aulas passadas, a gente conversou sobre as variáveis de ambiente do OpenFOAM. Se você tiver em dúvida, eu até já vou mostrar uma outra coisa que você pode fazer. Project version. Beleza. Então essa daí é a primeira coisa que eu vou querer montar, estruturar aqui. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um save. Um reload changes. E olha, ele me mostrou aqui. Estou usando o OpenFOAM, blá blá blá. Tá? Caso não tenha essa variável, tá? Ela não exista, eu quero que ele me coloque em tela else uma mensagem de erro e interrompa. E aí eu estou puxando agora uma característica do próprio CMake. O CMake tem a possibilidade de criar mensagens de erro. Tá? E como é que você faz isso? Você coloca um argumento antes da mensagem que você quer que seja apresentada ao usuário. Então, eu vou colocar esse argumento aqui, porque eu quero que seja um fatal error. Tá? E eu vou colocar OpenFOAM environment not set. Pronto. E vou dizer que eu estou abortando. Aborting. Pronto. Beleza. E fecho. Então essa daqui não vai acontecer agora, tá? Ele vai pegar só essa primeira aqui. Mas caso você faça alguma configuração errada enfim, com o projeto, tá? Pelo menos você sabe de cara que tem alguma coisa errada, você tem que voltar atrás e verificar se a configuração está ok. Então eu vou dar um reload changes, ok. Estou usando aqui, sem problemas. Show. Perfeito. Então, tem uma outra coisinha que eu gostaria de puxar aqui, porque eu vou querer usar mais à frente. Eu gostaria de armazenar em uma variável, tá, do próprio CMake o diretório atual, tá, o diretório do projeto. Ou seja, esse diretório é onde o Scala Transport Form está aplicado. Então, eu posso definir essa variável, tá, para poder
configurar alguma outra coisa mais à frente. Isso daí pode ser útil. Eu estou tentando lembrar aqui, eu acho que para a configuração que eu vou montar agora, eu acho que nem estou colocando especificamente. Deixa eu... Ah, mas eu vou botar aqui a variável. Qualquer coisa a gente usa, qualquer coisa não. Tá? Então eu vou pegar aqui e vou botar uma variável, exatamente como a gente fez na aula passada, e vou botar o nome de wmpath. E eu quero que ele pegue uma variável agora do próprio CMake, tá? Não é variável de ambiente. A gente discutiu isso na aula passada. E a variável que me pega o local, o diretório, onde está o cmakelists.txt é essa daqui. cmake source dir. Então é essa daqui. Tá bom? E aí eu estou guardando essa informação nessa variável aqui. Professor, por que você não usa só o cmake source dir? Porque eu quis fazer desse jeito, tá? É só por isso. Ok, então, primeiro, checar se o OpenFOAM está detectado, feito. Agora eu quero mostrar para você que a gente pode ampliar um pouco mais a definição de organizar o projeto. Então, eu vou pegar aqui e vou vou ampliar os parâmetros do projeto, como por exemplo, deixa eu colocar o que eu vou fazer. Então, aqui a gente vai define project parameters. Então a gente vai ampliar a proposta. A primeira coisa, eu vou mudar o nome, eu não vou botar o nome do OpenFOAM direto, não, vou botar o nome do aplicativo que eu quero criar. Outras possibilidades que tem dentro do project. Na verdade tem bastante coisa que pode ser feita, mas eu quero, primeiro, deixa eu ampliar um pouquinho mais e puxar esse cara para cá. Eu quero colocar um processo de versões. Então eu quero aqui que essa daqui seja a versão 0.1, é a nossa primeira. A outra coisa que eu quero deixar registrada é uma descrição. Description. E nessa descrição, só para organizar as coisas, engraçado, ele está comendo aqui a minha indentação. Opa, apertei errado, desculpe. Deixa eu... Come minha indentação não, cara. Quero bonitinho, eu tenho toque, não faz isso comigo. E aqui eu vou colocar uma mensagem para quando o você do futuro for ler esse arquivo aqui, lembrar. E esse daqui é o nosso primeiro desenvolvimento no Selenium. Na verdade, for on dev, né? A gente está fazendo com tecnologia for on Selenium. Beleza. E eu vou dizer também para esse cara, tá, aqui, que a gente vai montar todo o projeto em uma linguagem. Eu já estou informando. O CMake teria a possibilidade de interpretar isso por si só, olhando os arquivos fonte, mas eu vou forçar que ele entenda que isso daqui é um projeto em C++. E para isso, languages, CXX vai fazer uso. Tá? Ele vai pegar e vai identificar que esse cara vai ser um projeto em C++. Beleza. Eu vou pegar e dar um reload changes para ver se está tudo certo, se eu não errei nada. Ok, tá, deu tudo certo aqui embaixo. Perfeito. Tá? Vamos ampliar as nossas configurações. Eu vou ir apagando as coisas que estão aqui embaixo, tá? Eu não vou utilizar. Mas a primeira coisa que eu quero é configurar o objetivo final, tá? Que é o aplicativo que a gente vai montar. Então eu vou pegar e vou botar aqui bonitinho, só para deixar bem destacado que agora eu quero configurar o target, tá? E
a configuração que eu vou querer colocar é toda usando o CMake. Primeira coisa que a gente vai fazer dentro dessa configuração, lembrando, né, no processo de compilação, você tem a etapa de buscar os arquivos include, tá, os arquivos .h. E eu preciso dizer para o OpenFOAM, perdão, para o CLion, aonde os arquivos .h do OpenFOAM estão. Tá? E para isso existem algumas possibilidades. Em aulas passadas, a gente dissecou como funciona o processo de compilação, onde estão os arquivos .h, como o WMake configura isso no próprio terminal. A gente dissecou todo o processo de compilação, o comando de compilação. Então, eu preciso que você resgate essa informação agora. Não tem jeito, tá? Então, vou pegar aqui e vou definir algumas variáveis no CMake para definir os locais, os diretórios. Então, o que eu vou querer montar agora é definir os diretórios onde os headers, né, directories, estão colocados, tá bom? E o que eu sei, tá? Eu vou pegar agora e puxar um pouco perdão, apertei errado, o options, tá? A gente já falou sobre isso no passado, mas o que significa esse cara daqui pro WMake, tá? Eu estou indicando para o WMake os locais, os diretórios, onde ele vai procurar alguns dos arquivos header, alguns arquivos de cabeçalho, né, das bibliotecas. Então, eu vou querer incluir esse tipo de coisa aqui no CMake List. Só que o OpenFOAM, por padrão, ele tem dois diretórios que sempre aparecem. Sempre aparece qualquer compilação que você vai fazer usando a tecnologia FOAM, tem esses dois caras que qualquer operação com WMake vai utilizar. Então, além desses três carinhas aqui, antes eu vou querer mostrar para você quais são esses dois diretórios. Então, eu vou pegar aqui no CMake Lists, e o primeiro diretório do header que eu vou mostrar para você é o geral. É o General Header Paths. E esse cara daqui todos os servers vão usar. Então sempre você vai querer colocar ele. Lógico, pode ter algum server aí que seja simples demais e não use toda essa tecnologia, né? Então não seja necessário. Mas de verdade, inclui. Tá? Então essa daqui é um cara que eu vou querer manter. Eu vou dar um nome. General. Deixa eu pensar. General FOAM Inc. Tá? E que variáveis são essas? Eu vou pegar aqui e vou colocar... E aí eu sei de cabeça, tá? Por isso que eu estou colocando tão rápido, tá? Mas eu sei que o caminho do diretório é o for src, for src, e é o diretório barra openFOAM barra ln include. O outro diretório, deixa eu fechar aqui, tem que fechar a chave. Ah, não, ainda não. O outro diretório, né, é um diretório de configuração para cada tipo de sistema operacional. Então é um env for src barra POSIX barra ln include. Tá? Então são esses dois diretórios. Deixa eu indentar tudo para manter o meu toque em paz. Então esses carinhas aqui são os dois. Eu acho que eu errei esse cara daqui. Puxa, será? Vamos fazer o seguinte. Vamos conferir. E para isso, na verdade eu errei de propósito, para te mostrar que eu posso, caso queira, utilizar o terminal dentro
da interface do Selenium, tá? Então, eu posso chegar aqui, eu vou carregar as minhas variáveis de ambiente, eu faço isso, tá? Sempre quando eu vou trabalhar com o OpenFOAM, eu escrevo antes FOAM no terminal para ele ativar o OpenFOAM no meu terminal, tá bom? Então, quer ver? Vamos dar uma olhada no, vamos no diretório for src. Claro, Luiz Fernando. Aqui você tem que botar assim, né? Pronto. Aí eu estou no diretório for src, tá? Vocês podem acompanhar como está o andamento aqui, olha. For src, tá bom? Ok. Vamos dar um X aqui dentro, um ls no caso, e verificar que eu tenho o diretório OpenFOAM, tá bom? Que representa esse carinha daqui. Então eu vou dar aqui. Na verdade, deixa eu usar o padrão, que é o que vocês estão acostumados. OpenFOAM. E deve ter aqui um ln include. Olha, tem um ln include. Eu vou dar um ls aqui, vai aparecer coisa dessa. Todos os arquivos .h, .c, tá tudo aqui dentro. Tá? Então, que maravilha. Ele está catando isso. Agora eu quero dar uma olhada nesse cara daqui. Tá? Foi o que eu comentei para vocês. O primeiro, esse cara daqui, o OpenFOAM LN Include, é geralzão. Tudo que usa a tecnologia OpenFOAM vai precisar incluir esses arquivos. Esse daqui é específico para sistemas operacionais. Então, vamos dar uma olhadinha ls aqui dentro. E olha só, eu tenho esse diretório aqui, OS Specific. Tá? Vamos dar uma olhadinha nele? Porque, pô, foi exatamente o que eu falei, né? ls, OS Specific. E é ele que eu estava buscando. Tá? Então, quando eu quero fazer a compilação específica para sistemas X, macOS, Linux, eu preciso ativar esse cara. Então aqui, olha, eu vou colocar... Opa, errei, desculpa. OS Specific /POSIX e depois vai ter isso aí. OS Specific, estou só conferindo, tá? Para ver se está tudo certinho. É isso mesmo. Acho que não errei nada não. E tá aí então, o diretório completo. Esses dois carinhas são necessários, tá? Precisam ser incluídos aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho mais do ls specific /ln, POSIX, e agora sim o ln include. Aí os arquivos .h aqui, tá bom? Já mostrei isso para vocês, então os próximos eu não vou mostrar, vocês viram como conferir os arquivos, tá bom? Então vou deixar de fazer isso. Então vou pegar aqui, dar um reload changes, olhar aqui no CMake para ver se está tudo certo, tá tudo certo, estou muito feliz. E agora eu vou colocar mais algumas variáveis de ambiente. Só que agora eu quero definir não só as variáveis gerais, mas agora eu quero pegar aquilo que está dentro do make options. Tá? Então eu quero olhar header paths ali. Isso daqui vai ser particular para cada solver. Cada solver vai ter os seus, enfim, os seus arquivos, né? E esse cara daqui, o Scala Transport Form, ele vai precisar colocar esse povo aqui. Então, isso daqui é particular para esse solver. Vou deixar assim, tá bom. Então vamos fazer a mesma coisa, set, vou dar um nome para essa variável aqui do CMake, eu vou chamar de solver form. Professor, eu posso botar outro nome? Claro que pode, fique à vontade. E vamos começar a colocar aqui, tá? Você pode até chegar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V desse pessoal,
tá? Mas, enfim. Eu vou usar o caminho env. Eu também estou lá no form src barra find volume barra ln include. Outro carinha é o env, também lá no diretório fonte. O próximo, o que está lá, acho que é mesh tools barra ln include. Beleza. E o último é o sampling, pelo que eu lembro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, mesh tools e o sampling. Repara que eu estou usando um caminho um pouco diferente, tá? Aqui ele está pedindo libsource, é uma outra variável de ambiente, mas que no fundo vai levar ao mesmo local. Eu estou usando o que eu estou vendo aqui no terminal, tá? O que eu vi. É procurar as variáveis e os caminhos certos. src barra sampling. Ok. Vamos descer para cá e vamos pegar esse povo todo, puxar para cá, para ficar tudo indentado direitinho. Ok. Uma outra coisa que é comum, tá, e o próprio WMake faz, é que no seu solver, aí no seu diretório, nesse diretório de desenvolvimento, por padrão ele também faz isso, tá? Ele coloca, caso você tenha uma estrutura mais ampliada de desenvolvimento, o seu próprio solver vai gerar um ln include nesse diretório mesmo, tá? Então, por que eu não vou incluir ele? Tá? E por padrão o OpenFOAM inclui. Tá? Então vou pegar e vou colocar aqui. Professor, mas esse solver aqui não está usando. Mas já estou te falando que ele vai incluir eventualmente. Tá? E o WMake faz isso automaticamente. Então, vou fazer logo. Então, eu vou pegar e vou colocar. E vou seguir o mesmo princípio. Então eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar o user ln include path, que é algo que vai estar dentro desse diretório aqui. Nesse solver não tem. Outros provavelmente vai ter. E eu vou chamar o nome dessa variável de form user inc. Pronto. E no fundo ele tem que procurar um ln include aqui. Tá? Ok. Essa daí é a primeira premissa. Tá? Isso daqui eu só estou configurando, tá? Eu ainda não estou estruturando direitinho como vai ser os diretórios include para a configuração do CMake. Reparem, até o momento a gente só definiu algumas variáveis, isso foram inc, o general for inc, a gente ainda não configurou o CMake para ele se entender com isso. Tá? Na verdade, meu objetivo agora é apenas configurar o target, tá? O meu objetivo final. Então vamos lá, vamos fazer isso. Deixa eu dar um reload change, tudo certo, tranquilo. E agora eu vou pegar, tá? E vamos definir esse cara daí. Eu vou pegar e vou dar um nome para esse cara. Então eu vou chegar e vou fazer o seguinte. Como a gente anteriormente pegou e fez toda essa configuração aqui em cima, olha, do projeto, tá? O CMake, quando ler esse comando aqui, ele vai criar uma variável interna dele, tá? Com o nome do projeto, que é o primeiro argumento que tem aqui. Esse nome do projeto se chama uma variável de ambiente do CMake, chamada Project Name. E esse vai ser o nome que eu vou querer dar para o executável, para o target, que a gente vai querer montar aqui dentro. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar add, e eu vou colocar o nome dele
é o project name, tá? E qual vai ser o arquivo fonte principal para todo esse processo, para ele se entender? Bem, eu quero usar o Scala Transport Form.c. Então, botei o S, tá? O CMake não, o Selenium já se organizou aqui, vou pegar e vou colocar aqui. O que vai dar conflito? Tá? Eu já vou te preparar. Eu tenho dois comandos de add, de adição, né, do executável. E, portanto, eu vou pegar e vou deletar esse cara daqui de baixo, porque eu não vou usar ele mesmo. Então, deletei ele, tá? Depois a gente vai começar a deletar esse bando de coisa que está aqui embaixo. E ok, tá? Vou pegar aqui, reload, perfeito, tá? Tudo certo. Ok. Agora que a gente configurou o target, vamos fazer mais uma configuração. Agora eu vou querer pegar e vamos configurar os headers. Então, agora eu quero header configuration. E eu vou colocar aqui, tá, uma coisa que eu cheguei a comentar na aula passada. Eu vou dizer para vocês que eu levei um certo tempo para conseguir organizar direitinho essa configuração, tá? Mas e eu sempre tentei utilizar o CMake moderno. E esse foi o único ponto que eu não consegui, tá? Então, o que acontece? Dentro do processo de compilação do WMake, lá do OpenFOAM, tá? Ele tem um argumento, tá, que eu não consegui fazer com que o CMake incluísse, tá? Então, eu vou utilizar uma variável de ambiente do próprio CMake, o CMake CXX flags, e vou adicionar esse argumento, tá bom? Então, eu vou fazer isso na mão grande. Vou pegar e colocar aqui CXX, perdão, acho que eu comecei errado, CMake CXX flags, e eu vou colocar aqui o novo valor de CXX flags, vai ser o valor atual, CMake CXX flags, adicionado desse comandozinho, -i quote no diretório atual. O que significa isso? Tá? No processo de compilação, pelo menos aqui para mim aparece, eu estou utilizando Clang por padrão para minha compilação. Talvez no GCC não apareça. Mas ele tá, o iQuote, tá? Esse -i, tá? Quer dizer que, e o quote, ele tem um significado no processo de compilação. Ele está dizendo que antes de olhar todos os outros arquivos include no processo de compilação, olhe o diretório atual. A representação do diretório atual no terminal é um ponto. Por isso que aqui eu tenho um pontinho. Então, iQuote ele está dizendo para o compilador, mano, antes de você pegar e olhar todos os diretórios include lá do OpenFOAM, olha antes para o meu diretório do projeto. É isso que ele está colocando, tá bom? E aí eu coloquei aqui na mão grande. Tá? É isso que ele vai fazer. Agora, usando a metodologia de CMake moderno, né, eu vou mostrar para vocês qual é o comando de inclusão dos diretórios includes. Para a construção de um target, por exemplo. Então, o CMake moderno usa um comando chamado target include directories. Beleza. Quais são os argumentos desse cara? A primeira coisa que ele vai te perguntar é, tá, mas para criar quem? Tá? Qual é o target que você está querendo colocar? E eu vou botar aqui, olha, o meu target é o que eu defini ali na linha 42. É o project name. Beleza. Depois disso, quais são os argumentos que vão vir? São os diretórios include. E
Quais são esses diretórios? De verdade, aqui em cima, olha, a gente definiu todos eles. Todos eles estão definidos aqui dentro dessas variáveis General Phone Inc, Solver Phone Inc e o Phone User Inc. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar e vou colocar eles aqui. Mas antes disso, esse comando tem um outro argumento, tá? Que é para permitir que esses diretórios que você está colocando, que a gente vai colocar agora, possam ser acessados em outras, eu vou chamar de instâncias do processo de compilação, de organização aqui dentro do CMake, tá bom? Então, essa é a nomenclatura deles, tá bom? Eu poderia botar, eu tenho algumas opções, mas eu vou chamar duas, tá? Para mostrar para vocês. Eu posso transformar isso em público, todo mundo vai ter acesso a esses arquivos, né, que eu vou colocar agora dos includes, ou privado, apenas o processo de compilação na configuração de inclusão dos diretórios include vai ter acesso a eles. E eu não quero ser um cara que não libera, né, a informação para os outros. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou botar public para ele. Tá bom? E agora eu vou pegar e vou colocar as variáveis. Então eu vou colocar aqui for, o primeiro, eu vou seguir aqui uma ordem. Essa ordem é o que aparece lá no WMake. Professor, como é que você chegou a essa ordem? De verdade, eu olhei a ordem, foi isso mesmo, tá? Foi simplesmente observação. Eu olhei a ordem com qual isso daí é apresentado nos processos de compilação do WMake. Então, eu vi que sempre é desse jeito. Então, peguei e reproduzi aqui. Então, vou colocar o for user inc, é a primeira variável. Depois eu vou colocar, e é assim que ele faz lá, o solver, for inc, e o último é o general. General for inc. Agora vamos organizar esse cara aqui. Vou deixar tudo indentadozinho legal. E pronto. Isso daqui vai configurar para a gente os diretórios include. Reload changes. Tá? Repara que aqui embaixo, o Celion já identificou os diretórios e ele já está começando a se organizar, hein? Ele está começando a olhar os arquivos que estão aqui dentro e montar todo o banco de dados para o gerenciamento das informações. Então, deixa ele trabalhar. Tá? Enquanto isso, a gente vai continuando a configuração. A próxima etapa é configurar as bibliotecas. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar libraries. Opa, eu estou normalmente botando configuração. Library configuration. Pronto. E o que a gente vai fazer? No fundo, existem algumas bibliotecas que são padrão. Tá? Vamos dar uma olhadinha no arquivo option. Tá? Essas aqui são as bibliotecas que são aplicadas para o solver. Tá bom? Mas tem algumas bibliotecas que são padrão, sempre são utilizadas. E eu vou colocar uma delas, na verdade tem duas aqui, na verdade duas não, só uma mesmo, que é utilizada sempre por padrão. Tá? Todo solver do OpenFOAM vai utilizar. Então eu vou pegar e vou colocar aqui. Tá? Make Options Libraries. Então eu vou pegar aqui e vou colocar o que a gente olhou dentro do make/options. Libraries. E eu também vou incluir já. Tá? Isso daqui nem é tão importante para o que a gente vai fazer, não. O mais importante são os arquivos ali, o include, a configuração dos header. E o nome completo das bibliotecas e a sua extensão. Ok.
Eu vou pegar aqui e vou utilizar também o CMake moderno para fazer a busca pela biblioteca. Tá? Eu vou dar um nome para essa biblioteca. Então eu vou pedir para ele procurar para mim determinados nomes, tá, de biblioteca. Eu vou dizer que essas bibliotecas, eu vou dar um nome para elas. Eu vou chamar de phonlibs, tá bom? Então, phonlibs, tá? É o nome que eu vou dar para essa busca que o CMake vai fazer enfim, no sistema aí para encontrar as bibliotecas. Depois eu vou colocar tem vários argumentos esse carinha daqui. O segundo argumento é que agora eu vou colocar os nomes das bibliotecas que eu quero que ele busque. Opa, names. E sempre assim, names, tá? E agora eu vou buscar o nome delas, tá? Quais são, tá? E aí você tem que tomar cuidado dependendo do teu sistema operacional. Porque eu já falei para vocês que dependendo do sistema operacional, a biblioteca do OpenFOAM tem uma extensão diferente. Então, se é Linux, por exemplo, é SO. Se for Windows, é DLL. No meu macOS é dylib. Então, você tem que conferir o sistema operacional que você está. A gente viu isso em aulas passadas. Então, minha recomendação é, vai nas aulas passadas para você se organizar. Então, vou pegar aqui e vou colocar a primeira biblioteca, aquela mais... a maior que tem, é a mais fundamental com a tecnologia FOAM. O nome dela é lib, OpenFOAM, e eu tenho que dar a extensão também. Ponto. No meu caso, dylib. Tá? Então esse daqui é o nome da biblioteca, de uma das bibliotecas que o comando find library do CMake vai procurar, tá bom? E todo solver do OpenFOAM vai querer buscar essa daí. As outras eu vou pegar e vou colocar, vou buscar aqui esses nomezinhos aqui, tá? Só que eu tenho que buscar o nome da biblioteca completo, tá? O CMake precisa disso para fazer essa busca. Então eu vou pegar e vou colocar lib. O nome que estava lá era find it volume ponto a extensão, no meu caso da lib. Vamos colocar mais umas aqui. Eu também tenho a lib fvoptions ponto dylib. Você poderia simplesmente pegar, copiar e colar do que tem lá no options e jogar aqui e completar. Tá? Mas enfim, eu estou colocando aqui tools.dylib e depois o libsampling. .dylib. Perfeito. Por último argumento, eu tenho que dizer para o find library qual é o diretório, qual é o path que ele vai ter que buscar essas bibliotecas. Pô, professor, eu não lembro. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui no terminal. E eu vou mostrar para você que justamente dá um ls. Essa variável de ambiente aqui, for lib, tá? É onde está. Aliás, nesse caso aqui nem é for lib. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar. WM for alguma coisa. Libin, eu acho que é essa. Isso, essa daqui, tá? Vamos dar um ls nela. Ó, é essa. Beleza. Show de bola. Então vou pegar e vou colocar essa variável lá, tá? Então como é que a gente vai fazer? Bem, o próximo argumento aqui do find library
path, para dizer onde ele vai procurar, e eu quero que ele busque uma variável de ambiente, né? Então, env for lib bin. E pronto. Tá. Tá aqui, tá bom? O nome da variável que representa tudo isso daqui dentro do CMake é essa daqui. Phonelibs. Tá bom? Então é isso. Aí eu vou pegar agora, tá? E vou checar se o CMake encontrar tudo certinho dentro do Phonelibs, tá? Se esse cara existe, eu vou configurar ele e deixar ele certinho, tá? Então target link, que é o processo de linkagem, libraries, tá aqui. E quais são os argumentos desse carinha daqui? É muito parecido com o executável, tá? Você coloca o nome do target, que no nosso caso a gente definiu como project name, e depois as bibliotecas, tá? Que você vai querer colocar. E nesse caso, por padrão, eu vou querer colocar, né? Que eu defini ali em cima. Phonelibs. Só que tem o seguinte, tem algumas coisinhas a mais. Tá? Conforme eu fui passando lá pelo WMake, eu vi que o OpenPhone ele utiliza uma biblioteca do sistema. Algumas bibliotecas do sistema, na verdade 2 bibliotecas do sistema. E eu vou incluí-las aqui. Tá? A primeira delas é a biblioteca DL, tá? Que o CMake tem uma forma, né, de identificar ela muito fácil. Ele faz isso muito bem até. Mas essa biblioteca, chamada DL, ela sempre vai ser utilizada e ela serve para que o OpenPhone consiga se entender com todas as bibliotecas dinâmicas que ele cria. Tá? Então, eu vou incluir aqui também. Tá? Professor, mas de onde? Eu li isso daí lá na saída em tela do WMake. Tá? E essa variável aqui, olha, é a variável do CMake, o CMake DL libs, que justamente busca o local onde essa biblioteca DL está definida. Então, vou colocar aqui só para lembrar, isso daqui é para DL Libraries, não é DL Library, porque é só uma. To load Dynamic Libraries. Então, o OpenPhone usa essa parada. Tá? E a outra coisa que ele usa é a biblioteca matemática, tá? Que é identificada com uma letra M. E só. Então essa daqui eu coloquei. Isso daqui é a standard Math Library. E pronto. Isso aqui tá errado. Standard. Sim, pronto. E acabou. O comando acabou. Então vamos organizar aqui direitinho, tá? Na verdade esse cara ele vai ter... Tá bom assim. E esses dois aqui eu vou dar uma pichadinha só para ficar bonitinho. E pronto, tá? E acabou aqui, tá? É o que tem agora. O que acontece, tá? Aqui, quando a gente fala das bibliotecas, a gente está na segunda etapa de linkagem, né? A gente está na primeira etapa de compilação, que para ele se organizar aqui é a mais importante, mas depois eu também tenho a etapa de construção do executável, né? E existem algumas opções que o OpenPhone inclui, tá? Você tem que tomar cuidado aqui, porque essas opções eu fui buscar dentro das regras de compilação do próprio WMake, tá? Então isso pode depender de computador para computador, de configuração para configuração.
Uma sugestão que eu deixo é, antes de você pensar em montar toda essa estrutura, se bem que você deve estar fazendo isso daí junto de mim, né? Eu estou aqui fazendo comigo. Constrói o teu executável usando o WMake e repara no que está saindo em tela e vê se essas variáveis elas efetivamente estão sendo utilizadas, se esses argumentos efetivamente estão sendo utilizados. Mas o ponto aqui é que vão ter algumas opções a mais no processo de linkagem, de construção do executável. Tá? E target, link, options. Tá? Então, eu vou incluir essas opções dentro do processo de compilação. Então, a primeira coisa é dizer qual é o nome do target. Aqui, de verdade, essa informação só vai ser utilizada aqui. Tá? Não tem outro lugar que esse cara vai querer utilizar. Então, de verdade, não tem nem motivo para botar esse cara como público. Tá? Então, ele pode ser usado só aqui mesmo. E esses aqui são os argumentos. Tá? -wl, vírgula, traço, execute. Não tem um espaço aqui. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, tá? Bem safado. Traço, undefined, undefined, vírgula, dynamic, look up. Então, eu copiei o que estava lá na saída do WMake e puxei para cá. Ok, tá? Isso daqui configura as bibliotecas. Tá? Então, acabamos com isso. Na verdade, para o uso interno aqui do projeto, já está suficiente. Tá? No momento que você pega e configura os headers, tá? Você já está com todas as informações necessárias para poder passear dentro do código. Mas eu vou pegar e vou ampliar um pouquinho mais, tá? O processo. Eu vou incluir dentro da configuração aqui do CMake os parâmetros de compilação, tá bom? De onde eu tirei esses parâmetros de compilação? Assim como essas informações aqui, -wl, execute, blá blá blá, eu tirei tudo da saída em tela do WMake. Então, todos esses agora que eu vou mostrar, todos eles foi a mesma coisa, tá? São coisas específicas que foram colocadas, tá? no sistema, pelo WMake, tá? Na configuração dele. E é bastante coisa. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar agora, eu tenho aqui um arquivo em que eu já escrevi essas configurações. Eu vou copiar e vou colar eles aqui, tá bom? Porque eu quero ir um pouquinho mais rápido nessa etapa. Então eu vou chegar aqui, olha, porque é bastante coisa. O que tem de interessante? Você vai precisar disso apenas uma vez. Depois você não vai precisar mais, porque a configuração vai ser praticamente a mesma, é sempre a mesma. São pequenos detalhes que você pode ir mudando. Então, fazer agora, tá? Depois é só um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Então, eu copiei, tá? E vou pegar e vou colar aqui as configurações. Não se preocupa muito não, porque eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo, tá? Então, vocês vão poder pegar esse cara daqui. Então, eu tenho aqui uma configuração do CMake, eu nem estou utilizando isso na verdade, nem sei, tá? Mas está aqui, tá? Só para dizer que vai ser um projeto release, tá? Nem é, mas enfim, tá? Ele não usa isso, eu não vou usar isso, mas está aqui a configuração. E eu vou seguir o mesmo princípio do que nós fizemos aqui em cima, olha, lembra que para configurar os headers, a gente montou várias variáveis do CMake, que efetivamente puxam os diretórios, certo? Eu vou fazer a mesma coisa com os argumentos. Tá? Os argumentos de compilação,
tem algumas categorias. Tem argumentos de compilação que são gerais, tem argumentos que são específicos para o OpenFOAM, tem argumentos de warning, de aviso, de erro, aviso de variável que não está sendo usada. Então, eu separei também. Tá? Então, aqui, olha, eu tenho, primeiro, algumas variáveis, né, alguns argumentos, perdão, aqui, olha, que são aplicados para, na verdade, são gerais, tá? Para o processo de compilação. Eu coloquei aqui todas as informações do significado deles, para que eles servem. Então, por exemplo, esse M64 aqui é para suporte à arquitetura de 64 bits. Esse pthread que tem aqui é para suporte a sistemas X, né? macOS, sistema Linux, então a gente inclui isso. Esse trapping math aqui é uma otimização para operações em ponto flutuante. Esse template def que tem aqui na verdade, quantas recursões um processo de templating em operações, em implementação orientada a objeto, o compilador vai ir, tá? Ele vai ler. Então ele colocou aqui uma definição de 100 processos de recursibilidade, ou seja, derivações de classes e templates, tá? Em orientação ao objeto. E esse FP que tem aqui na verdade, é uma biblioteca, tá, que tem no sistema para utilizar diferentes endereços de memória. Tá? Então, ele usa esse tipo de argumento aqui. Além disso, ele também tem alguns argumentos que são específicos para dizer para o código do OpenFOAM algumas configurações. Tá? Essas informações são chamadas de macro e elas são passadas usando esse "-d" maiúsculo. Então, por isso que eu criei essa nova variável aqui chamada foamFlags. Tá bom? E aí eu tenho a versão do OpenFOAM, eu botei aqui 2106, "-d WMDP é para ele pegar essa variável de ambiente e dizer que é a precisão dupla, o meu processo de compilação, que o tamanho do label é isso, que eu não estou pegando nenhum repositório. Então são macros que vão ser utilizadas pelo código. E por fim, eu tenho aqui a definição dos argumentos para avisos de warning, avisos de erro no processo de compilação. Tá? Então esses aqui são os avisos que ele está utilizando. Eu vou pegar um aqui, por exemplo, se você define uma variável e não utiliza a variável em lugar nenhum, ele vai te dar um warning, dizendo, pô cara, tu definiu a variável, declarou a variável, mas você não está usando. Então, pra quê? Tá? Deleta essa parada, você não está usando. Então ele vai considerar isso que é um warning. Na compilação ele vai te avisar. Tá? É interessante. Na verdade é bem interessante, é uma coisa bem válida. Ok, definidas essas variáveis, a gente vai chegar agora, olha, e vai utilizar o target, né, esse comando de CMake moderno, que para o processo de compilação eu vou incluir essas opções todas que estão aqui em cima. Então, segue o mesmo princípio do que a gente viu antes. Primeiro argumento é o nome do projeto, está aqui. Tá? Só é usado aqui mesmo, tá? Não é usado em outros lugares, então eu defini como privado. Tá? Nenhum outro lugar vai querer usar isso. E coloquei aqui as variáveis, essas todas que a gente viu antes. Tá? A última coisa que tem é que e aí pode ser um processo de configuração no meu Mac. Tá? No meu Mac, tá? Eu estou utilizando Clang como compilador e eu sei que o padrão da versão da linguagem C++ usada pelo OpenFOAM é a versão 14. E eu poderia seguir, por exemplo, essa metodologia aqui para indicar ao CMake que eu estou usando a versão 14 do C++. Mas por um motivo que eu ainda não sei responder para você. Tá? Porque, enfim, eu configurei tudo certinho. Se eu uso
esse comando que está na linha 101, o argumento na compilação que entra não coloca C++ 14, ele coloca GCC G++ 14. E o meu Seleng não aceita isso. Tá? Então, eu ainda não consegui efetivamente saber exatamente como ele vai querer organizar isso. Como ele faz isso. Então, o que eu fiz? Eu meti na mão grande. Esse comando aqui é adicionar às opções essa definição aqui nos argumentos. É isso que ele vai fazer. Tá? Então, eu meti na mão grande como tinha que ser para mim. Tá? Para você pode ser diferente. Então, é um cuidado que eu acho que vale a pena você tomar. Então, vou fazer o seguinte. Para mim, eu vou deletar aquele comando, porque não vai fazer diferença mesmo. Ok. No fundo, isso daqui configura tudo que eu queria mostrar mesmo. Só tem mais uma coisinha que eu gostaria de deixar definida. Tá? Se efetivamente você conseguir compilar o projeto, note que eu não estou conseguindo ainda compilar. Já vou mostrar melhor, mas eu não estou fazendo ainda que o CMake compile o projeto. Eu ainda estou utilizando o WMake para fazer toda a minha abordagem de compilação. Tudo eu estou usando o WMake ainda, wclean, etc. Então, caso venha utilizar o CMake, eu quero deixar claro, especificado, um diretório para ele instalar, para ele salvar o executável depois. Então, é isso que eu quero mostrar para você agora. Então, vou pegar aqui e colocar a minha última configuração. Esse cara daqui a gente não usa. Então, a última configuração que eu tenho é o diretório de instalação, onde eu vou querer instalar esse cara. Onde ele vai salvar, né? Então, é assim o comando. Install path. O primeiro argumento é quais são os targets que você vai querer instalar. E eu quero instalar o aplicativo que a gente está gerando, né? Que tem um project name, tá? Professor, não lembro direito de onde vem mesmo esse project name. Falei para vocês lá em cima, olha. Na hora que a gente define, né, o projeto, e o CMake vai entender que esse primeiro nome aqui é o nome do projeto, project name. Então, é isso daqui que ele vai pegar e vai querer colocar lá e vai instalar. Ok. Depois eu tenho que dizer aonde. Tá? Então, destination. E aí eu vou querer que ele coloque. Isso a gente fez aqui, olha, em Files. Lembra que a gente pegou e botou um phone user appbin e o nome do solver? Pois bem, é praticamente isso. Então eu vou pegar e vou copiar esse cara daqui, ó. Phone user appbin, Ctrl C, e vou colocar aqui dentro, Ctrl V. Que eu quero que ele coloque aqui dentro. Tá bom? Isso, na verdade, finalizou. Tá? Todo o processo que eu queria mostrar para vocês aqui. Vou pedir um reload change. Deixa eu deixar marcadinho aqui o CMake. Reload change. Beleza. Tudo certo. Eu acredito que agora... Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou o código. Tá? Ele ainda estava reclamando. Tá? Você pode perceber que as coisas aqui mudaram. Antes ele estava reclamando de algumas coisas, marcando em vermelho. Agora, olha, eu vou apertar Ctrl e clicar, e ele já está indo para o arquivo em questão. Tá? Várias coisinhas que o CLion faz já estão habilitadas. Está tudo habilitado agora. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, Simple Control foi definido. Vamos colocar agora um Simple ponto, e ele já faz a completação automática aqui do comando. Tá? Então, pronto.
Tá? Deixa eu fazer mais alguma coisa aqui. TecN foi definido. Vamos ver aqui as opções do TecN. TecN, ponto. Tá? E aí você tem aqui todas as opções. Tá? Aqui, agora a gente vai poder explorar melhor o que tem de possibilidade de desenvolvimento dentro do OpenFOAM, olhando as opções e entendendo como elas vão poder ajudar nos algoritmos de solução. Então, essa etapa era muito importante, a gente conseguir configurar direitinho esse cara. Beleza, deixa eu matar aqui. Então, a gente está com ele ativo. Tá? Todas as opções estão aí, tranquilão, tudo funcional. Agora, como eu estou fazendo? Tá? Eu não estou utilizando os botõezinhos que estão aqui, porque eu ainda não estava... pode até ser, eu vou investir mais tempo nisso, e caso eu consiga, eu gravo mais uma aula nesse sentido aí de organização, de compilação, né, usando o CMake. Ainda vou investir um tempinho nisso. Mas até o momento eu estou usando o terminal, criando um WMake, fazendo teste como se fosse um arquivo texto comum. Um terminal mesmo, né? Então o que eu faço? Eu quero pegar e criar um executável, tá? Bem, a primeira coisa é que eu estou no local errado, né? Aqui eu peguei e fui passeando dentro do diretório do OpenFOAM e, enfim, tá? Eu estou no diretório errado. Eu tenho que estar, para fazer o processo de compilação, dentro desse diretório aqui, o Scala Transport Form, tá? Então, o que eu vou fazer? Não sei, será que eu consigo copiar o path aqui? Deixa eu ver. Copy path. Então eu vou copiar. Tá? Eu quero isso aqui. E eu vou colocar aqui cd, Ctrl V. Beleza. Voltei para o diretório. Tá? Vou dar um ls aqui dentro. Beleza. Estou dentro do diretório. Quero que vocês reparem o seguinte. Eu já fiz a configuração do files. Phone user appbin. Todo o processo de compilação, todos os arquivos vão ser gerados aqui dentro desse diretório make e depois ele vai colocar o executável lá no diretório de usuário definido, né, pelo OpenFOAM. Então eu vou simplesmente chegar aqui agora e dar um wmake. Ele vai pegar e vai compilar. Tá? Compilou, legal, tranquilo. Repara que aqui em cima ainda não apareceu, pronto, apareceu. Não estava atualizando o diretório. Todas as variáveis que ele usa de compilação com o wmake, ele criou. Tá? Isso aqui não estava aqui antes. E eu quero deixar bem claro, olha só, aqui olha, tá vendo? Esses parâmetros aqui, -d, até aqui, olha. Até aqui, tudo isso que eu marquei de azul, que é o que está aqui, olha, são esses flags aqui. Olha direitinho como o seu wmake está fazendo, tá? Para você poder copiar e colar mesmo, tá? Pega o que tem aqui, vê o que tem e vai separando aqui nessas variáveis. É só isso mesmo, tá? Para checar se tudo está certo. Os diretórios, tá? Então olha só lá em cima, só para vocês verem. Aqui, ó, esses diretórios todos aqui, olha. Eu vim aqui e peguei. Repare que eu tenho o finite volume ln include, esse primeiro azul aqui. Depois eu tenho mesh tools ln include, sampling ln include, tá? Repara que apareceu aqui para mim, olha, o comando iQuote, aquele que eu comentei nessa aula contigo. O ln include do diretório atual, eu também coloquei para vocês, tá? E depois eu tenho os dois diretórios gerais, o source OpenFOAM e depois no final o POSIX, tá? Então, no fundo foi uma engenharia reversa, olhando as configurações do wmake para poder estruturar aqui um CMake. Note que na primeira vez isso dá um trabalhinho, tá? Mas não vai mudar muito de solver para solver. Usando essa estrutura aqui é muito rápido,
você olhar o que tem dentro do Options e puxar para cá, para essa estrutura. E só mudar letrinhas, mudar aqui as variáveis. É algo que, para essa funcionalidade que eu tenho aqui, acredito que é bastante válido. Bastante válido mesmo. Eu já não estou mais conseguindo me ver implementando de uma outra forma, tá? É muito rápido a navegação aqui dentro do Selenium. Note que o mesmo vai valer aqui embaixo, tá? Essa daqui é a primeira etapa de compilação. Epa, Luciano, aqui. Tá? Essa que está aqui em azul. E essa segunda etapa aqui é a etapa de construção do executável final. E as informações que eu peguei aqui no CMake Lists, lá embaixo, WL, execute, blá blá blá, tudo isso daí eu peguei. Tem algum canto aqui. Aqui, olha. Tá aqui. Tá? Então, olha como está a configuração no seu caso, tá? E trabalhe um pouquinho na engenharia reversa que você vai ter sucesso na tua configuração. Beleza, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado aí da aula. Acho que foi proveitoso. Acho que vai facilitar bastante a vida do desenvolvimento de um código grande como o OpenFOAM. E qualquer coisa, tá? Vão ter as próximas aulas aí para a gente poder discutir um pouquinho melhor o funcionamento dessa estrutura, né, de desenvolvimento com a tecnologia FOAM. Valeu, gente. Até mais.